A partir de agora, começa o Pod Nando, com o Dr. Luiz Fernando. Boa tarde. Um Boa prazer ter o tarde. senhor aqui. Prazer todo meu. Estou muito feliz com a possibilidade dessa conversa. O senhor não faz ideia da minha felicidade. É muito Que grande. Hoje eu tenho o prazer de receber pai Rodney, William, uma sumidade na dinâmica da nossa vida, para a nossa sociedade, uma fala necessária, uma pessoa que de fato eu tenho muito apreço e admiração e estou muito feliz com a sua presença aqui hoje para falar de, não vou dizer um tema só, porque até no livro do senhor, o senhor escute que acaba sendo um tema que se comunica com tantas áreas, né? E com tantos pontos na nossa sociedade. Mas saiba dessa informação. Estou muito feliz de estar aqui, né, Dr. Luiz Fernando, agora com intimidade, Nando. Então, eu agradeço pelo convite, pela possibilidade de ampliar o debate sobre a apropriação cultural, sobre o tema do racismo, de todas as relações que isso implica e espero contribuir para esse debate. Não. Só em o senhor estar aqui, o senhor já está contribuindo energeticamente. Muito obrigado. Seja para as pessoas que estão aqui, seja para o próprio Bahia Cash. É um prazer e é uma honra, como eu falei, via direct, ter o senhor aqui conosco. Que seja, então, um dia abençoado por todos os orixás e por Oxalá, que é o senhor desse dia. Muito feliz de estar aqui em Salvador também, né? Festejando com o povo da Bahia, que é um povo que me acolhe, que é um povo que me faz sentir parte dessa terra. E eu tô aqui, aspirando meu título de cidadão soteropolitano. Como no direito a gente fala assim, pai, que tudo é o pedido. Então, claro. Já fica a sua petição aqui. Já está aqui em aberto. Espero que os governantes tenham essa percepção da sua importância, porque talvez a Bahia também é sua casa, né? Ah, não tem dúvida. Eu fiz da Bahia, fiz de Salvador uma segunda casa, fiz da Bahia mais do que um lugar para viver, um lugar para estudar, um lugar para aprender. E um lugar para colaborar, inclusive, para a mudança da sociedade. Eu acho que a gente pode atuar em vários planos nacionais. Eu estou em São Paulo, mas acho que é importante que a gente comece ali no Sudeste a dialogar com o Nordeste, com o Norte. Então eu tenho ampliado o debate não só com Salvador, mas também com o Norte do país, com o Pará, com o Maranhão, sim. Com o Amazonas. Enfim, acho que é importante a gente trazer todos os saberes que estão sendo produzidos nesses lugares, a maneira como todo o nosso processo de aculturação se deu, né? Porque são saberes que vão se cruzando e tem muita coisa que está sendo produzida no Norte e no Nordeste que o Sudeste nem toma conhecimento. Então acho que é importante que algumas pessoas venham e façam essa ponte, que abram caminhos para que nós do Sudeste estejamos aqui aprendendo com vocês, mas que também que a gente possa abrir as portas para que todas as pessoas do Norte e Nordeste venham ensinar, né, para todos os sudestinos, né, porque sim. É incrível, né? Nós construímos uma identidade de nordestinos, mas ninguém se coloca como sudestino. Então é muito interessante falar como também se constrói a partir daí uma hegemonia, né, uma produção de dominação também do sul do país sobre o norte, que é onde a rigor se produz e circula todo o conhecimento, como se nada tivesse sendo produzido aqui no Nordeste. Sim. E como se o Sudeste não tivesse nada para trazer e para aprender. Então a gente precisa também ampliar os saberes para entender o quanto a gente precisa trazer e ampliar os debates que estão sendo fomentados aqui no Norte e no Nordeste, para que a região sul, para as regiões sul e sudeste, possam também olhar por um outro ângulo e parar de olhar para o próprio umbigo, né? Que muitas vezes tem uma visão muito egoísta e muito egocêntrica de como saberes vêm sendo produzidos. Mas, de repente, também tem toda uma lógica para que isso aconteça. Sem dúvida nenhuma, e a gente sabe bem qual é a lógica que está por trás disso, né? A lógica da dominação e do poder, né? O Caetano Veloso já diz, né? A força da grana que ergue e destrói coisas belas. Então, eu acredito que essa dominação do sul, do sudeste, ainda seja um pouco daquilo que a gente vê em termos globais do hemisfério norte sobre o hemisfério sul. Então, a gente precisa também perceber, por exemplo, quando a gente fala do tema da apropriação cultural, a gente está falando de hegemonia. Exato. E de uma produção cultural que se sobrepõe sobre
outro tipo de cultura que muitas vezes é entendido por esses dominadores como uma cultura subalterna, subalternizada, que pode ser dominada, que pode ser roubada, que pode ser usurpada. E é justamente o que a gente precisa mostrar. Inclusive, você que é advogado, sabe o quanto a visão do direito tem se ampliado para esse lugar, para que o direito internacional privado, também veja a questão da apropriação cultural como uma questão que precisa ser respeitada e precisa ser colocada na lei. Necessário. Sem dúvida. Vamos lá. Gostaria de saber um pouco da sua trajetória. Enquanto, seja na parte acadêmica, seja na parte religiosa. Vamos lá. Eu gosto sempre de dizer que eu sou um babalorixá atravessado pelo antropólogo e sou um antropólogo atravessado pelo babalorixá. Então as duas coisas me definem. Eu não sou só uma coisa, porque eu também não me vejo como uma pessoa fragmentada. E acredito que a gente precisa ampliar também o entendimento do que é uma pessoa, né? Uma pessoa é um complexo de relações sociais e ela está, ao mesmo tempo, no aspecto religioso, mas também no aspecto acadêmico. Então eu tenho uma trajetória que começa dentro de casa, né? Na relação com a minha família, na relação com a minha mãe, com a minha avó, dentro da cozinha, e que todos os saberes, né, que eu fui apreendendo dentro de casa me serviram dentro da universidade para compreender também como a antropologia já fazia parte da minha história sem que eu tivesse estudado antropologia antes. Então, na verdade, eu levo para dentro do universo acadêmico aquilo que eu já conhecia dentro de casa e que já vivenciava com todas as minhas tias, com a minha mãe, que era a minha vivência espiritual, a minha vivência religiosa nos terreiros de Umbanda e mais tarde nos terreiros de Candomblé. E depois, dentro do universo acadêmico, eu fiz da Umbanda, do Candomblé, das religiões de matriz africanas, das relações raciais, o meu tema de trabalho, o meu tema de estudo, de pesquisa, e fui, né, me formando a partir desse lugar. Então, eu comecei pesquisando Candomblé dentro de São Paulo, depois ampliei a relação do Candomblé de São Paulo com o Candomblé da Bahia, fazendo uma pesquisa comparativa, e fui, assim, trabalhando esses temas no mestrado, no doutorado, e estou aí, né, produzindo, tentando produzir saberes a partir do terreiro, mas também com a visão e a formação dentro da antropologia. Maravilha. Nessa percepção do senhor, por exemplo, da própria formação religiosa, desse candomblé brasileiro genuíno, Sim. o que é que o senhor consegue observar em diferenciação para o culto africano e, de repente, aqui no Brasil, tanto o desenvolvimento do candomblé, como também essa questão da vertente da Umbanda? Vamos lá. Primeiro, a gente tem na Umbanda um exemplo de como o sincretismo atua. A Umbanda, ela surge a partir de um processo de aculturação. A somatória de várias culturas e a partir daí a formação de uma religião. Só que com o Candomblé não é diferente. O que muda em relação às duas religiões, porque são duas religiões brasileiras, Candomblé e Umbanda são duas religiões brasileiras, mas elas atuam a partir de uma vinculação diferente com o seu universo de origem. Então, a Umbanda, ela nasce tentando valorizar a brasilidade, enquanto que o Candomblé é uma religião de preservação da matriz africana e do pertencimento a essa origem. Então, o Candomblé é uma religião de resistência. Ele pode ser definido como uma religião de resistência a partir do momento que ele tenta, né, e consegue preservar elementos da tradição africana dentro dos terreiros, inclusive um modo de vida, um modo de alimentação, a medicina tradicional, são valores africanos, a organização familiar, tudo isso são valores africanos que são preservados dentro dos terreiros de Candomblé. Já na Umbanda, você tem uma religião que se apresenta como uma opção que retrata a própria formação do povo brasileiro, reivindicando, né, na sua origem, elementos das três raças, digamos assim, que formaram o nosso povo. Então, ela não se organiza por acaso ali nos anos 20, né, já com esse ideal de brasilidade, tentando se apresentar como a religião brasileira por excelência. E o Candomblé, obviamente, ainda segue, né? Ainda segue hoje tentando ser uma religião de resistência, mas, obviamente, atuando dentro de uma sociedade que está em processo de transformação. Então, o próprio Candomblé vem se transformando ao longo do tempo para atender às demandas dessa sociedade. Pronto, maravilha. Bruno, eu vou pedir só para você pausar um pouquinho, que eu preciso ir no banheiro. Acho que minha garganta ficou bem.
Pronto, agora restabeleci. Agora sim. Agora eu estou no meu eu. Ótimo. Vamos lá, pai. Apropriação cultural. Sim. Uma definição simples para a gente poder compreender o que é que seria mais ou menos isso e como isso está na nossa sociedade no dia a dia e a gente não consegue compreender. Então vamos lá. Vamos começar dizendo Sem exemplos. Tá, vamos dizer o que não é apropriação cultural. Pronto. Apropriação cultural não é sobre o que pode ou não pode. Não é sobre pessoas negras proibindo pessoas brancas de usarem turbante, de frequentarem candomblé, de cantarem samba ou coisa do tipo. Apropriação cultural é um mecanismo de opressão por meio do qual uma cultura hegemônica apaga elementos de uma cultura que é subalternizada. Então, antes de tudo, o tema da apropriação cultural é sobre relações de poder. Sobre relações de poder. Então, a gente tem que falar que você tem uma cultura dominante que tenta usurpar, roubar elementos de uma cultura que é subalternizada. Então, você tem pessoas que fazem parte de um grupo dominante que se apoderam de elementos culturais de um grupo que é inferiorizado e que acham que podem dispor desses elementos de qualquer forma, desconsiderando os significados, desconsiderando a origem desses elementos, desconsiderando a importância que esses elementos têm para a cultura que os criou. Pronto. Ficou claro. Vamos por um exemplo prático. Vamos lá. Para a gente falar de apropriação cultural de maneira prática, né, eu acho que a gente pode usar esses exemplos que já estiveram muitas vezes nas redes sociais. Vou trazer um novo, então. Vamos lá. Acarajé da Barbie. Acarajé da Barbie é o acarajé cor-de-rosa. Exato. Né? Por que não pode haver acarajé da Barbie? Primeiro, o acarajé é um elemento cultural do povo negro. Sobretudo o povo negro de terreiro. O acarajé tem uma origem, tem uma história, tem raça, tem cor, ou seja, ele está vinculado a um povo e ele é um elemento da resistência cultural deste povo. Então ele não pode ser retirado desse contexto e transformado em outra coisa, ou seja, ele não pode ser apagado, ele não pode ser transformado em outra coisa que o desconecte da sua origem. Então quando isso acontece, sobretudo quando isso acontece para satisfazer os gostos da sociedade de consumo, a gente está diante de um fenômeno de apropriação cultural. Então, se você usa algum novo ingrediente no acarajé simplesmente porque você vai vender mais, porque você vai angariar mais clientes e assim por diante, você está apagando os elementos da origem dessa comida, você está apagando a história e você está desconsiderando a importância desse elemento para um povo, sobretudo para um povo que resistiu, para um povo que tem nesse elemento um elemento fundamental da sua resistência, e transformando isso numa outra coisa. Certo. Inclusive, no livro do senhor, o senhor sempre destaca, quando o senhor vai fazer as apresentações, as palestras, sobre aquela relação de Exu Ojá, que diz respeito dessa lógica circular. Sim, né, do mercado. Do mercado. Uhum. Inclusive, ele questiona sobre isso, como é que a gente pode entender um pouco dessa dinâmica numa perspectiva afrocêntrica. Né? Sim, então vamos lá. Eu acho que tem que citar necessariamente o professor o Anderson Flor, né, que é o grande especialista nessas questões de mercado, um professor de filosofia da Universidade de Brasília, Maravilha. Um grande estudioso da epistemologia de Exu, né, e um grande mestre para todos nós, que tem trabalhado com esse conceito do mercado, mas não é esse mercado, não é só o mercado onde se vendem itens, é o mercado no sentido de como a economia se organiza. Então a economia africana, ela se organiza a partir de uma lógica circular, ou seja, para que o dinheiro se transforme em riqueza, ele precisa circular, né? E circular significa que essa distribuição vai ser uma distribuição igualitária, né? Em que todas as pessoas vão ter acesso e vão ter direito ao bem de consumo. Ou seja, a gente parte de um pressuposto de que todas as trocas são justas, né? Então, a epígrafe, né, do Apropriação Cultural, do livro Apropriação Cultural, diz o seguinte: a banca do mercado tem dois lados. Um ensinamento do professor
Sidney, que é muito apropriado para a questão dos roubos, né, e da violência que a apropriação cultural representa. Porque se você vem para trocar comigo, mas não me deixa nada, você está me roubando. Então é justamente quando esses elementos são retirados, né, dos povos que o criaram. Então você vai lá ver uma estampa que os índios ou indígenas, como queira dizer, do México criaram, né, e você pega essa estampa, simplesmente cria uma coleção de moda inspirada nessas estampas indígenas, você não devolve nada para essa comunidade que criou essas estampas, você está roubando essa comunidade. Exato. Você está tirando deles algo que tem um profundo significado, às vezes um significado religioso, sagrado, e simplesmente esvaziando isso e transformando isso num item de consumo. Então a gente precisa saber que o tema da apropriação cultural está relacionado com o mercado capitalista, a maneira como a sociedade de consumo se organiza e toda a forma como o mercado capitalista atua, explorando esses elementos que muitas vezes são criados dentro de uma outra cultura, uma cultura que é todo tempo roubada, que todo tempo é desvalorizada, que todo tempo é subalternizada, mas quando você coloca um elemento dessa cultura para ser vendido nos shoppings, para ser vendido nos grandes mercados, você simplesmente desconsidera, apaga a origem, porque aquilo é bom desde que aquilo não seja vinculado à sua origem. Porque, às vezes, a origem conecta essa pessoa com a demonização. Por exemplo, quando você tem um elemento que sai dos terreiros de candomblé, como o acarajé, se você desvincula esse alimento dos terreiros de candomblé, você tira a possibilidade dele ser demonizado, portanto, você tem uma possibilidade maior, né, de que ele seja um produto aceito no mercado e seja comercializado com mais lucro. É uma lógica do palatável, né? Sem dúvida nenhuma, o esvaziamento também. É o palatável, é o esvaziamento, é o apagamento. A apropriação cultural, ela parte desse lugar de tornar um elemento que tem muitos significados e significados bastante profundos para uma cultura, tornar algo palatável. Ou seja, palatável no sentido de que é aquilo que está pronto para o consumo, né? É o prêt-à-porter, né? Você não tem uma preocupação com a maneira como aquela renda é confeccionada, mas você leva aquele elemento para dentro da indústria, produz, insere, mas não devolve absolutamente nada para aquela população que criou aquele componente cultural. E pela percepção do senhor, é possível que uma pessoa negra possa dizer de fato o que é apropriação cultural? Não é nos dado esse direito enquanto negro? Nós temos o direito de dizer o que a gente bem quiser. Agora, se vão nos escutar, é outra história. A questão é a seguinte, né? A gente tem também um lugar hegemônico da produção de conhecimento. Exato. E esse lugar hegemônico da produção de conhecimento é branco, né? Você, na faculdade de Direito, certamente estudou autores brancos, como eu também estudei autores brancos dentro da faculdade de Ciências Sociais. Exato. Então, a gente lê franceses, a gente lê americanos, né? A gente lê os contratualistas, todos brancos. Por que a gente não estuda filosofia africana e estuda filosofia grega? Então, o conhecimento também passa por um lugar de hegemonia e ele se sobrepõe ao conhecimento que é produzido por esses povos. Então, a gente sempre parte de um lugar, e a lógica evolucionista é um pouco isso, né? De que você tem uma população que é atrasada e que você tem uma população que domina todo o saber. Sim. E que esse saber tem que ser imposto para que essa população se evolua, né? Ela cresça e ela entenda que a civilização é outra coisa. Ela precisa alcançar o nível de saber que é eurocêntrico, cria né? autonomia e cria dependência, né? E essa dependência, de certa maneira, é o que tem mantido as coisas exatamente nos seus devidos lugares, devidos, né, dentro da lógica que eles criaram. Mas é uma lógica que nós estamos subvertendo. Então, a gente está aqui para subverter a ordem. Né? Então, quando você tem, por exemplo, a população indígena, né, reivindicando os seus direitos sobre aquilo que eles criam, né? Tá tudo bem se um indígena, né, se você pega um jovem indígena que está vendendo nas ruas de Paraty ou de qualquer cidade do sul da Bahia, como isso acontece muito, eles estão lá vendendo o seu artesanato, os seus cocares, e você vai lá e compra dele, a gente não pode perder de vista que o dinheiro é um símbolo material da troca. Quem dizia isso era a mãe Estela de Oxóssi, uma grande intelectual do povo negro. Então, o dinheiro é um símbolo material da troca. Então, se você está ali estabelecendo a contrapartida diretamente com aquele grupo que criou
que faz, que produz e que comercializa aquele elemento, tá tudo bem. Agora, se eu pego aquele cocar que eu comprei do jovem indígena lá em Paraty ou aqui no sul da Bahia, né, levo para São Paulo, chego lá na minha fábrica em São Paulo e começo a produzir isso em série, né, e boto, por exemplo, nas grandes lojas de decoração em quadros lindos, né, para vender aquilo e não devolvo absolutamente nada, eu estou roubando, né, a criação de um grupo. Eu estou tirando aquilo do seu contexto e não estou devolvendo absolutamente nada para essa população. Então, eu estou ganhando, eu estou lucrando, e é o que a indústria da moda fez muitas vezes, e que toda essa lógica fez e faz. E toda a lógica do consumo, ela passa por esse lugar, né? Você tem hoje o acarajé como um patrimônio cultural nacional, mas, por outro lado, você teve que usar, né, nós tivemos que usar a força da lei para que ele não fosse vendido nas ruas de Salvador como o bolinho de Jesus. Por quê? Porque acarajé é uma palavra de origem iorubá e é uma palavra que vincula necessariamente o produto à sua origem. Então, quando você troca o nome, você também promove apagamento. O nome está falando a respeito da origem, o nome está falando a respeito do que é aquilo e da história que aquilo tem. Então é importante que você saiba que o acarajé, como o acarajé é feito, que ele tem uma receita tradicional, que tem uma série de preceitos no tabuleiro, que as baianas são patrimônio, e elas são patrimônio exatamente porque elas estão ali como um símbolo de uma cultura. Tudo aquilo, toda aquela indumentária, todo aquele preceito, né, todo aquilo, aquela forma de fazer, aquele modo de fazer que é obedecido por essas mulheres que cumprem um ritual, não pode simplesmente ser apagado em nome de vender aquilo para a grande massa. Né? Você não pode transformar, uma vez que você tem todo um processo de intolerância religiosa e pessoas que não querem comer o acarajé porque ele está vinculado ao terreiro. Ah, mas se é bolinho de Jesus, pode comer. Então, como é que fica isso? Né? Como é que eu vou explorar, né, trocar o nome de algo que é tão vinculado à cultura negra, que é parte do que conta a história das mulheres negras e das mulheres que resistiram à escravidão, fazendo do ganho, muitas vezes, aquilo que proporcionou a compra da sua alforria e depois os estudos para os seus filhos, a manutenção de suas famílias e que transformou, de certa maneira, a vida da nossa população, e você simplesmente arranca aquele elemento daquela cultura, desvincula isso da luta dos terreiros, da luta das mulheres negras, da luta de todo o nosso povo e vende isso como uma outra coisa, desvinculando da sua origem, simplesmente para satisfazer aos desejos de uma sociedade que é racista. Por quê? Porque ela não quer consumir um produto que esteja vinculado ao terreiro. Então a gente precisa dar nome às coisas. E qual é o nome disso? O nome disso é apropriação cultural, que só existe enquanto violência. Apropriação cultural não é, eu repito, sobre o que pode ou não pode. Não é sobre preto proibir branco de fazer isso ou aquilo, até porque preto não tem poder institucional para proibir branco de fazer coisa nenhuma. Exato. Então, não é sobre isso, mas é sobre como as estratégias do racismo servem ao mercado para que o mercado e todas as formas de opressão e de dominação continuem mantendo o povo negro nesse lugar de subalternização, o povo indígena nesse lugar de subalternização. Então é sobre isso, é sobre as estruturas de poder que nós queremos derrubar e sobre trazer, né, para o debate questões que são importantes para o nosso povo, que é a questão da resistência. Por que o povo indígena ainda existe? Por que o povo negro ainda existe? Porque resiste, e resiste com a sua cultura. O que faz a gente existir, e acho que é interessante buscar no Abdias Nascimento o conceito de apropriação cultural com o qual eu trabalho. Porque ali ele trabalha com o conceito de aculturação como algo que já faz, né, já promove esse apagamento da nossa cultura e fala que quando você mata a cultura de um povo, você de fato está matando esse povo. Então, o povo também resiste através da sua cultura. Exato. Por isso que a questão racial é uma questão política, né? Se vincular a uma tradição negra é também abraçar os ideais dessa cultura, é abraçar os valores desse povo e é defender essa cultura. Então não adianta dizer, eu sou do terreiro, mas o acarajé é de todos, mas o samba é de todos. Não, a gente tem que falar da origem e defender essa origem, porque muita gente morreu para defender essa cultura e muita gente morreu para que essa cultura pudesse ser preservada até hoje. Olha só, na época que eu me formei, eu coloquei na minha dedicatória, eu coloquei assim, além de todos os agradecimentos, coloquei em homenagem aos meus ancestrais
que tanto lutaram e morreram para que um dia uma pessoa como eu, leia-se, né, igual a eles, chegasse hoje na Universidade Federal da Bahia e me formasse quanto bacharel em Direito. Então, essa lembrança, esse resgate é necessário, ainda mais existindo toda uma sistemática para que busque um apagamento de tudo isso. Sim. Quando o senhor fala dessa questão, esses pontos de esvaziamento, eles justamente acabam sendo, como o próprio Abdias fala, né, de mecanismo de opressão, né? Eles promovem um genocídio cultural. E é a partir da promoção desse genocídio cultural que nós esquecemos que a nossa existência depende desses territórios de resistência. Exato. Dos terreiros de candomblé, das escolas de samba, dos afoxés, das irmandades, dos maracatus, das rodas de capoeira. Todos esses territórios de ancestralidade são territórios de fortalecimento do povo negro, dos quais o povo negro foi inclusive afastado como uma estratégia de enfraquecimento. Sim. Então é importante lembrar que o genocídio é uma forma de nos enfraquecer enquanto um povo, porque onde um povo se fortalece, né? O que faz o elo, o que promove a fusão e o que faz com que a gente se reconheça como um povo? É a nossa cultura, é o fato da gente pertencer a uma mesma cultura. Então você tem, por exemplo, uma cultura, e aí você tem uma forma de nacionalizar as coisas também como uma forma de apagamento. Você fala de cultura baiana, por exemplo, mas você não fala de onde vem a cultura baiana. Como se a cultura baiana brotasse do nada. Qual é a origem disso? Onde é que está o elemento afro-indígena que promoveu e promove até hoje toda a culinária, né? Toda essa mistura do azeite com o peixe, né? Das farinhas? Por que isso não veio do nada? Isso não veio da Europa. Isso é uma culinária de resistência também, que tem a ver com todos os mecanismos que nossos ancestrais utilizaram para sobreviver. Então, quando você tem a feijoada como uma recriação das possibilidades que nós tínhamos, né, de sobrevivência e que se tornou uma comida muito popular no Brasil, mas que é uma comida de terreiro, não só do terreiro de candomblé, mas do terreiro do samba, porque não tem escola de samba que não tenha feijoada, não tem um afoxé que não tenha feijoada, não tem uma periferia que não tenha uma feijoada na hora de encher uma laje, de bater uma laje, porque a gente sabe que é a comida que une, porque é a comida que você vai chegar e vai comer e aquilo vai dar, né, a força que você precisa para o trabalho e para os enfrentamentos que você vai ter naquele dia. Então a gente sabe o quanto é importante quando a gente tem, né, às 5 horas da manhã o feijão sendo servido na feira de São Joaquim. Isso tem a ver com toda uma história da população negra que pegava logo cedo na estiva e que precisava se alimentar muito bem logo cedo para aguentar o tranco de um trabalho pesado, porque esse é o trabalho que ninguém queria fazer. Exato. E que sobrava para a população negra e que era o único recurso. Quantas pessoas negras, muitas vezes formadas, tiveram que aceitar subemprego porque simplesmente não tinham oportunidades no mercado de trabalho. Então a gente precisa falar que esses lugares nos quais a gente se fortalece é o lugar também a partir do qual nós fazemos a nossa revolução. Os territórios negros são territórios de insurgência. O samba é a insurgência do corpo. O terreiro de candomblé é a insurgência do corpo. É a insurgência do corpo espiritual e ancestral que sabe que ali, né, onde um orixá habita, existe a realeza que nos foi arrancada a partir da escravidão. Então esse processo de escravização, ele arrancou do povo negro a realeza. E foi importante, né, nesse processo todo, fazer com que nós acreditássemos que a nossa cultura não era boa, que o nosso povo não era bom, que o pertencimento às nossas coisas não era bom. E assim nós fomos nos afastando, né, como uma estratégia desse sistema, nos afastaram do samba, nos afastaram da capoeira, nos afastaram do terreiro de candomblé. E, obviamente, isso surtiu um efeito na sociedade de hoje, mas felizmente, Nando, nós estamos fazendo o caminho de volta. Então, você vai para a universidade e você percebe, o único preto aqui sou eu, né? E quando tem muito, né, você e mais um, mas às vezes aquele outro que também está extremamente perdido naquele universo, que é um universo que não reconhece, que não acolhe, porque a gente fala hoje do sistema de cotas, mas a gente não fala que o sistema de cotas, além de abrir a vaga na universidade, ele precisa lutar pela permanência desses jovens na universidade. Você está diante de um ex-aluno da UFBA que precisou trancar uma universidade pública porque não tinha dinheiro.
Olha isso. Entendeu? Então, assim, é dos absurdos da vida. Esse ano, pai, tive o prazer de ir em Caraíva, que vai ter um desdobramento lá bastante interessante na família. E chegou onde até já tinha ido em Trancoso, tudo mais, já entendia mais ou menos a sistemática. Mas quando chegou em Caraíva, eu olhei e não tinha um negro. Só tinha, na verdade, eu e meu amigo, que é um negro num tom de pele bem mais claro. Sim. E, fora isso, só quem estava trabalhando. Uhum. Mas, assim, eu tô falando de uma faixa de areia, sei lá, 2.000 pessoas, 1.000 pessoas. Posso estar exagerando, mas a praia toda não tinha. Eu olhei assim, eu fiz, viemos escurecer Caraíva. Era necessário. Então, assim, são, de fato, lugares que parece que... Mas como é importante que você, Nando, tenha essa consciência. Ah, mas tem que ter, né? Tem que ter, porque Tem que muitas ter. vezes o que a gente faz? A gente fica intimidado pela ausência de pessoas negras e muitas vezes a gente não se sente à vontade e vai embora. Eu não tinha medo de não entrar no Outback. Quando Não é? eu era adolescente, assim, eu passava ali, que eu falava, né, com os meus amigos, a gente chamava ali um antigo Iguatemi, de o terceiro andar ali do Corredor da Morte. Aham. Só tinha grife e tudo mais. Aí eu, pensei, eu fiz, velho, vou no Outback. Um amigo meu me chamou, um amigo meu que frequentava esses ambientes, Sim. né, e tudo mais. Aí quem ainda falava que era meio tirado a rico. Aí ele fez, não, meu aniversário é sendo no Outback. Eu falei, porra, velho, vou no Outback. Será que eu tenho condições de ir no Outback? Aí foi a primeira coisa que eu fiz, paguei meu cartão. Sim. Paguei meu cartão, liberei o crédito, eu fiz, pô. Que era para não correr o risco Pra de... não correr o risco, aí pronto. Aí fiquei naquele medo, entrei, uma fila terrível na época. Sim. Quando veio o cardápio, em inglês, Aham. eu olhei pro cardápio, eu fui, velho, isso aqui é feito mesmo pro pobre não vir. Exato. Chamei o garçom, fiz, vem cá, irmão, o que é que mais sai aqui? Aí ele falou, a costela. Eu falei, costela ele é. Eu falei, então eu vou querer o que mais sai aqui. Sim. Então, assim, criou ali, tinha toda uma lógica Uhum. de num lugar onde só tinha grife, de um shopping que, pra É a quem é de lógica Salvador, da sabe exclusão. que ele, por andar, ele vai fazendo a sua segmentação social. Sim. E aí eu fiz, poxa, será que esse ambiente é um ambiente para mim? E vi que era super viável, Claro. não era um valor fora do comum, e até que se fosse um pouco mais alto, era acessível, era possível. Óbvio que eu tô Ou falando... seja, a gente pode. A gente pode pagar, a gente pode estar, né? Agora, houve um tempo que a gente não podia pagar, né? Houve um tempo em que, para nós, esse acesso era complicado. E aí, quando a gente começa, né, a acessar outros lugares, que há, por exemplo, a possibilidade de você perceber pessoas negras que vão estudando, vão tendo acesso ao mercado de trabalho, vão melhorando o salário, muitos que tiveram acesso ao funcionalismo público, e aí a construção de uma classe média negra num primeiro momento, né? Mas que aí outras formas de exclusão vão sendo adotadas. Sim. E tem uma coisa que é construída de maneira muito eficiente na gente, o medo. O medo de passar pela violência, o medo de passar pela violência do racismo, que é uma coisa que muitas vezes faz com que a gente não suba até o terceiro andar. Então, que a gente não saia do nosso bairro, ou que a gente, ainda que saia, que a gente se policie no modo que a gente vai vestir, no modo que a gente vai andar. Então, a gente sabe que a gente não pode andar de qualquer jeito, que a gente tem que botar nosso RG no bolso, né? Que a gente vai ter uma mãe que vai estar preocupada se a gente vai voltar para casa no horário que está combinado. Ou um pai. Ou um pai, exatamente. Então, e por que é interessante? Por que a gente fala da figura da mãe? Porque muitas vezes a ausência do homem negro dentro da família. Exato. Muitas vezes as nossas famílias negras tinham a ausência do homem. Por quê? Porque os homens negros no pós-abolição tiveram dois destinos, que foram as únicas políticas de inclusão social no Brasil, foi o Código Penal, você como advogado sabe bem, e o manicômio. E o manicômio. Depois, no pós-abolição, para onde foram os homens negros? Por isso que as famílias negras eram as mulheres e sua prole, as mulheres e seus filhos. Então, essas mães, né, muitas vezes, essas mulheres que estavam ali no tabuleiro de acarajé, para a gente voltar ao tema da apropriação cultural, elas tinham naquele tabuleiro, por isso que o tabuleiro é sagrado, porque ali é mais do que o ganha-pão delas. Ali conta a história de um povo que tinha na sua origem, porque lá na África, essas mulheres já tinham dentro da sua memória, guardada na sua memória ancestral, a sua relação com o mercado também, né? com a negociação. Então, quando elas vieram para esse processo de escravização, quando elas foram sequestradas do seu território e foram submetidas às violências da escravização,
elas tinham na memória ancestral a possibilidade de viver a partir daquilo que elas sabiam fazer bem, que era negociar. Então elas usaram essas estratégias justamente para que esse fosse o caminho para vencer. Então, muitas vezes a gente está lá na universidade, mas para que a gente estivesse lá na universidade, por exemplo, eu estudei numa universidade particular. Então, para que eu estivesse lá, além da mensalidade que tinha que estar paga, e aí foi aquele sufoco para conseguir bolsa, uma série de coisas, eu tinha que comer. Então, minha mãe muitas vezes deixava de comer no trabalho dela, ela era uma empregada doméstica, então ela guardava a comida do almoço, fazia uma marmita, eu passava no serviço dela, pegava essa marmita e ia para a universidade para estudar, para que eu não ficasse com fome. E antes disso, era uma estratégia da minha mãe, que era empregada doméstica, deixar o primeiro bolo que ela fazia para a família, esse primeiro bolo solava. Né? Então esse bolo solado era o bolo que ela jogava fora, né? Na verdade ela trazia para casa, que era o café da manhã de todos nós. Então veja que essas mulheres tinham grandes estratégias de sobrevivência que permitiram a elas perceber que elas não estariam numa universidade, mas que elas tomaram uma decisão de que os filhos dela também não iam lavar o banheiro de ninguém. Então, a partir desse momento, elas construíram toda uma rede, né, para que esses meninos e meninas pudessem estar dentro da universidade e elas ali no apoio, ali na retaguarda, sustentando tudo isso. Aí a gente cria, né, através da nossa luta, a possibilidade de ver as políticas de cota implementadas. Só que quando esses meninos chegam na universidade, eles não têm, primeiro, o acolhimento, e depois a gente esquece que para quem mora na periferia, vem de longe, pega ônibus, não tem como se alimentar, é preciso também você criar estratégias para que as pessoas permaneçam ali. Então, muitas vezes, não é sobre estar na universidade que é pública, então não tem que pagar. Mas você se alimenta como? Você chega na universidade como? Porque você mora longe, né? É fácil para quem está morando em Ondina, mas Ondina é um bairro de classe média aqui em Salvador, então para ir para a UFBA está do lado. Mas para quem mora lá... Em dia de chuva, pai, é fácil para quem pega o elevador e vai pro G1. Opa, não é? Não é? E aí? E para nós? E a tolerância para quem chega atrasado. E eu lembro uma vez... Simples, mas tem toda uma lógica, né? E eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma palestra, né, de abertura da Semana da Consciência Negra em São Bernardo do Campo, uma cidade lá de São Paulo, da Grande São Paulo. E aí teve a apresentação de uma comunidade indígena e eles moravam para lá da balsa. Por quê? Porque eles tinham que atravessar, né, de balsa para chegar na aldeia. Então era uma precariedade para chegar na cidade, para fazer compras, para ir para a escola. Então eles vinham questionar, né, o que essas pessoas, essas crianças que moravam para lá da balsa, como é que elas sobreviveriam? Então eu quero saber como é que sobrevivem as pessoas que estão na periferia, como é que sobrevivem as pessoas que têm que pegar 2, 3 ônibus, que quando chove tudo alaga. Então a partir desse lugar, né, de favorecer essas pessoas, de construir igualdade, promovendo ações que mantenham essas pessoas nos seus lugares, nos lugares que são devidos. A universidade é um direito, a educação é um direito, a saúde é um direito. Só que quem tem sido mantido excluído desse direito? A quem falta? A gente teve uma dificuldade imensa nos anos 90, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, para implementar o quesito cor na área da saúde. Então, nós não sabíamos do que as pessoas negras morriam. Então, se você não produz estatística, você não tem como cobrar políticas públicas. Se você for para o direito, por exemplo, na mesma universidade que fala, e aí eu estou falando um universo de 10 anos, pertinho, uma certa feita, um professor chegou para uma aluna e perguntou assim, ele começou a cantar, né? Quem é que sobe a ladeira do Curuzu? E aí ele olhou para uma menina que sentava na frente... Aí fez assim, onde é que fica a ladeira do Curuzu? E aí ela não sabia. Ok. Aí ele perguntou, aí ele falou da Liberdade, falou de alguns outros bairros, e ele foi citando lugares e bairros daqui de Salvador, que é musicado, inclusive, mas que a pessoa não fazia ideia. Aí ele fez assim, vamos lá, para eu não ficar ali constrangendo, me fale de Salvador aí pra você, onde é que ela começa, onde é que ela termina? Sim. Ela foi bem sincera, ela fez... Salvador. Estela Maris, eu tenho a impressão que ainda é Salvador. Aí o professor falou, sim, exato. Então, eu venho de Orla completa, parte paralela, e Salvador eu conheço até a Igreja do Bonfim. Aí depois ela fez assim, não, eu conheço a Ribeira que eu já fui. Então, ela desconsiderou uma cidade que não existe. Ela desconsiderou Suburbana completa, ela desconsiderou Cajazeiras, que é um mundo, ela desconsiderou vários lugares. E assim,
o professor foi bem interessante, acredito eu que ela tenha refletido, ou espero. Ele fez assim, mas como é que você quer ser juíza Uhum. e você não sabe nem de onde sua população vem e mora? Pois é. Fica a reflexão do que você quer enquanto profissão, enquanto meta de vida, se você não se comunica com minimamente, você não conhece as diferenças, os espaços. Então, quem produz a justiça nesse país? Né? Essa justiça que está segmentada, que é segregada, que é sectária. Se você for pensar ainda em desdobramento sobre essas questões correlacionadas, a questão sacra da ritualística do candomblé, Sim. de sacrifício, Uhum. foi levada ao STF. Ao STF, veja só. Olha né? só, né? A que nível o racismo religioso nos conduziu? A que nível o racismo religioso nos conduziu? Porque nenhum ritual nunca foi questionado na Suprema Corte nesse país. Nenhum. Só os rituais das religiosidades negras é que foram questionados. Então, por que tudo aquilo que vem do negro é considerado ruim? Mas é considerado ruim até o momento que uma pessoa branca vai e faz. O samba era ruim até chegar a bossa nova. Pronto, aí a pergunta específica. Não é? E o João Donato... Me fala específico disso daí. Eu acho muito importante, né? Até homenageando o João Donato, que foi um dos grandes nomes da música brasileira, da música popular brasileira, Sim. e que disse que não existe bossa nova. É uma frase dele que está lá publicada, né, por ocasião da morte dele, foi publicada num dos grandes jornais do Brasil, que o que existe é samba. Exato. E que a bossa nova era um samba feito por gente que não era do morro. Que é justamente o que está no livro Apropriação Cultural, inclusive com uma fala emblemática do Tom Jobim, dizendo que o samba precisava ser depurado. A depuração do samba. O que é né? Um samba, samba limpo. O que é um samba limpo? E a gente sabe, né, nas estratégias do racismo, a gente sabe o que significa uma limpeza. A gente sabe toda a lógica de eugenia, de branqueamento a que a nossa população brasileira foi submetida como um projeto do Estado. Você estava falando só de acordes, né? Não está... Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente sabe quem cantou Bossa Nova. Exato. E a gente sabe para onde foram os compositores da Bossa Nova e aonde estão ainda os compositores do Morro. E né? onde foi a mesma lógica. O dinheiro da indústria. Sem dúvida nenhuma, principalmente para onde foi o dinheiro. Né? Que a lógica capitalista ela está vinculada diretamente, é imbricada com o tema da apropriação cultural. E aí, quando essa mesma lógica que você trouxe para a cidade de Salvador, a gente pode aplicar para o Rio de Janeiro, para São Paulo e para as grandes cidades do Brasil. As pessoas conhecem o Rio de Janeiro do Flamengo até a Barra, mas desconsideram Campo Grande, Madureira, desconsideram toda a Baixada Fluminense, Baixada que tem mais terreiros de candomblé do que Salvador, né? E que tem um diálogo ali da população negra que está sendo submetida a uma violência cotidiana, Sim. não só por conta do que o Estado tem empreendido contra aquela população, por conta da criminalização da pobreza, e que é criminalização do povo negro. Exato. Né? A gente sabe onde estão os mais pobres aqui. Então, não dá para fugir desses temas e não dá para achar que as coisas não estão associadas, que uma coisa não tem a ver com a outra. Então, a gente produz conhecimento, mas o nosso conhecimento não é reconhecido. Não é reconhecido. As epistemologias que estão dentro do terreiro, ensinando a gente a escapar de bala perdida, por exemplo, a ginga que está na capoeira e que ajuda a gente a ter malandragem para burlar esse sistema que quer nos matar o tempo todo, isso você não aprende na escola. Por quê? Porque não está na formalização do nosso conhecimento, da produção do nosso conhecimento, as estratégias do povo negro, que não são reconhecidas, né, como estratégias formais de produção de saberes e de produção de riqueza. Desde que essa riqueza que o povo negro produziu não foi devolvida ao povo negro. Então a gente precisa perguntar, né, nessa lógica de apropriação cultural, né, o que já nos foi roubado? Então, os corpos negros foram roubados, todas as nossas tecnologias de trabalho foram roubadas no processo de escravização, né? Porque se dizia, por exemplo, que os negros vindos da costa da África tinham sorte para encontrar ouro, quando na verdade nunca foi sorte. Né? Sempre foi técnica, sempre foi conhecimento, sempre foi perceber a vibração dos metais e desenvolver uma forma de perceber no corpo a vibração desses metais. Então, a gente precisa compreender que existe
existe uma história do povo negro antes do processo de escravização e que essa história precisa ser recontada. Mas como a gente faz para recontar essa história se a Lei 10.639 é a lei que não pega? Ela já foi modificada pela 11.645, que obriga o ensino de cultura e história negra, africana e indígena nas escolas, mas a gente simplesmente não consegue fazer essa lei ser implementada da maneira que deveria. Então você ainda tem uma construção da lógica de que o povo negro aceitou passivamente a escravidão, quando, na verdade, as insurgências já existiam na África, já existiam dentro dos navios e existiram durante todos os quase 400 anos de escravização do povo negro nesse país. Então, ninguém fala da resistência que foi produzida dentro dos quilombos, da resistência que foi produzida dentro dos terreiros de candomblé, e ninguém fala do terreiro de candomblé enquanto um foco de resistência negra. O terreiro de candomblé foi uma estratégia de sobrevivência e de luta para o povo negro, né? Foi uma forma de organizar pessoas negras para aspirar à cidadania e continua sendo até hoje, porque essa luta não terminou. Então, o que a lógica da ancestralidade é, antes de tudo, uma lógica de continuidade. Eu tenho um compromisso. O meu compromisso ancestral é bater o chão para aqueles que vão me suceder, porque eu também encontrei um chão batido. Então, aqueles que me antecederam na luta bateram um chão para que a minha caminhada fosse uma caminhada mais fácil, para que a sua caminhada fosse uma caminhada mais fácil, para que você pudesse estar na Universidade Federal da Bahia estudando direito. Muitos outros negros tiveram que trabalhar, né, inclusive trabalhar para construir aquela universidade, para colocar tijolo em cima de tijolo, para aquela universidade ser o que ela é hoje. Então, é muito justo que nós tenhamos acesso através de políticas de reparação. As cotas é uma política mínima de reparação. Aliás, a lei de cotas completou 10 anos e já tem proposta de revisão e já tem uma série de pessoas tentando, né, retroceder nessa conquista do povo negro, e que promoveu não só igualdade, mas que promoveu também um outro lugar para o povo brasileiro. E é o que a gente precisa compreender. Quando você olha para os mais pobres, quando você olha para as pessoas que foram desfavorecidas, quando você respeita os elementos culturais dos povos originários, você constrói não só igualdade, mas você constrói oportunidades. E é de oportunidades que o nosso povo precisa, é de oportunidades que o povo indígena precisa, é de oportunidades que o povo negro precisa, e são essas oportunidades que vão fazer com que o povo brasileiro possa construir uma outra história. Se Alce estivesse aqui, eu pedia para bater palma, agora botar para bater palma. Mas, Bruno, fique livre para, nesse momento, você colocar palma no áudio, entendeu? Não se exalte tanto. Vai na palma, que na palma tá bom, né? Olha... Ô, pai, o senhor dispensa comentários. Mas aí. São temas que são muito importantes para o nosso povo e são temas da nossa vivência, né? A nossa condição de homens negros já nos coloca inevitavelmente como militantes. Nossa primeira luta é pela sobrevivência. Exato. Eu e você, Nando, somos sobreviventes. Sabe por quê? Nando, a cada 23 minutos nesse país morrem violentamente um jovem negro. Então, nós, né, que passamos dos 30, já podemos nos considerar sobreviventes. Eu já estou chegando nos 50. Então, a gente já pode se considerar sobreviventes. Contrariando as estatísticas. Contrariando todas as estatísticas. Exatamente. E a gente foi além. A gente conseguiu ainda estar numa universidade, a gente conseguiu ainda continuar os nossos estudos para além da graduação. Então, tudo isso nos coloca num lugar que muita gente vai dizer que é um lugar de privilégio, mas não é. É um lugar de luta. É um lugar de luta, porque é justamente desse lugar que a gente tem um compromisso ancestral com a continuidade. Exato. Então, é parte da minha trajetória, né, saber que tudo aquilo que eu conquistei é arma, é instrumento para a luta que eu tenho que empreender. E cada um luta com a arma que tem. A arma que eu tenho é um livro, então é através de um livro que eu vou denunciar a desigualdade, é através de um livro que eu vou ampliar os saberes sobre autores negros que estão dizendo coisas importantes para o Brasil saber. Mas a gente precisa, inclusive, fazer com que as pessoas que precisam ler, leiam. Então, a gente precisa também que a educação se movimente para isso, que a gente faça parte da grade curricular, que a gente esteja nas escolas públicas, né, através dos nossos textos, que as pessoas possam acessar as nossas redes, que os nossos vídeos sejam assistidos como parte da formação dos estudantes, que a gente coloque pessoas negras para formar outra geração, que é uma geração que vai estar acostumada a ver preto no terceiro andar do shopping.
que vai saber que o preto não tem que estar lá para servir, que vai saber que o preto não tem que estar lá para limpar, para fazer a limpeza, e que precisam começar a nos enxergar para além desses lugares do serviço. Se tiver de terno, a depender, pergunta onde é o lugar, onde é uma loja, ainda tem isso. Então ainda corre o risco, né, de você estar lá muito bem vestido com o seu terno e as pessoas te confundirem com segurança. Por uma coisa muito simples, a nossa cor sempre chega na frente. Exato. A cor sempre chega na frente. Então, as pessoas precisam ser, né? O Preto Zezé fala do constrangimento pedagógico. E acho que o constrangimento pedagógico é, sim, um instrumento importante para a gente trazer letramento racial para essa sociedade que ainda insiste em ser racista, apesar de todos os recursos e de todo o conhecimento que é difundido para que as pessoas possam lutar. Né? Tem livros, tem manuais. Né? Djamila Ribeiro escreveu um pequeno manual antirracista. Você tem o Adilson Moreira falando de racismo recreativo, você tem Silvio Almeida, né, nosso ministro, falando de racismo estrutural, você tem Juliana Borges falando de encarceramento em massa, você tem Carla Cotirene fazendo um debate importantíssimo a respeito de todas as questões da justiça, né, de como a justiça é impetrada contra pessoas negras, né, das audiências de custódia. A tese de doutorado dela, que tem que ser publicada o quanto antes, é um tratado de como a justiça brasileira precisa se rever e como a gente precisa reler autores para entender como a gente está ainda na lógica da colonização. Exato. Encarcerando e controlando corpos negros. E, veja, a segregação é uma realidade, embora ela não esteja institucionalizada, como foi nos Estados Unidos, né, e o brasileiro, né, a elite brasileira adora comparar o racismo brasileiro ao racismo americano para dizer que aqui não tem racismo. Mas você tem uma segregação... De repente, até agora, com essa questão de cotas, que lá já está sendo... Exatamente. Talvez vai querer... Mas não tenha dúvida, porque lá é um precedente perigoso e por isso que a gente precisa atuar, por exemplo, para manter na discussão sobre os direitos humanos, para manter uma pessoa como Silvio Almeida. É imprescindível que nós tenhamos no governo um homem com a capacidade, com a visão jurídica e econômica do Silvio Almeida para tratar de direitos humanos. Perfeito. Nós sabemos que o Silvio Almeida tem teria capacidade para estar em qualquer ministério. Economia, educação, justiça, ele poderia atuar em qualquer área, mas é importantíssimo e estratégico que ele esteja nos direitos humanos, justamente porque é a partir daí que a gente vai fazer uma discussão muito mais ampla. Ontem ele fez uma publicação dizendo que vai ser pela primeira vez, vai ter concurso público, né? Porque você não tem... Parece muito pouco. A formação de funcionários de carreira. Exatamente. Não tem. Então é importantíssimo que a gente mantenha... A gente tem toda uma discussão agora, né? E a gente sabe que a lógica política é muito perversa e que as pessoas negras são as primeiras a serem limadas nessas discussões sobre reforma ministerial e assim por diante. Exato. Mas o povo preto precisa saber que tem que ter representatividade dentro desse governo e que é importantíssimo que nomes como do Silvio Almeida, da Aniele, sejam mantidos no governo e que as pessoas não questionem o direito que eles têm e a necessidade de que eles estejam ali. E nós precisamos de muito mais. Sim. Ainda é muito pouco e ainda tem muita gente capacitada para fazer o debate e principalmente para fazer as transformações que o Brasil precisa, que passam necessariamente por esses temas que a gente está debatendo. Passa pela questão da intolerância religiosa, da apropriação cultural, o tema do antirracismo, como é que a gente tem se afetado. Por que a morte de um menino negro de mãos dadas com a mãe, indo para a escola, por que essa morte não faz esse país parar? Por que essa morte não faz esse país fazer a revolução? Por que a morte de pessoas negras continua sendo naturalizada? Naturalizar o absurdo, né? Um absurdo desse tamanho, porque é recorrente. Exato. É recorrente. Então, não é possível que esses meninos, né, que poderiam teriam uma vida toda pela frente, que poderiam transformar a história desse país, sejam assassinados pelo Estado. É o Estado que está promovendo essas mortes. Então é importante que nós façamos a discussão e que essa discussão comece na educação, sim, porque esses debates sobre racismo, sobre apropriação, sobre intolerância, sobre genocídio, sobre encarceramento, sobre descriminalização das drogas, precisa estar dentro das escolas. Sem essa atitude reacionária, né, desse projeto de poder que é absolutamente pervertido e que parte
da lógica do privilégio para manter uma elite no poder. E a gente sabe o que significa manter a elite no poder. A gente sabe que a gente vai continuar não tendo direito. Porque a elite, né, o Milton Santos já dizia, a elite brasileira, ela faz questão de confundir de privilégio com direito. E ela quer manter o seu privilégio disfarçando esse privilégio de direito. Exatamente. Então as cotas, tá tudo bem ter cotas, desde que seja 100% para branco. Você tem 100% de pessoas brancas no STF. Quando você fala, né, em colocar uma mulher negra no STF, as pessoas já falam, mas vocês querem tudo agora? Tudo, né? Eu gosto de repetir o Marx nessa hora, né? Se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence. Então o preto não produziu tudo nesse país, né? Sob o jugo da escravidão. Como é que a gente não tem o direito de reivindicar aquilo que a gente mesmo produziu? Então, as universidades foram construídas por pessoas negras nesse país e é importante que a gente tenha acesso à universidade, mas não para limpar a universidade. Não para lavar o banheiro da universidade. Nós queremos estudar, nós queremos ser professores, nós queremos fazer os nossos doutorados, os nossos pós-docs nessas universidades e a gente quer, sim, que sejam lugares de produção de conhecimento, mas que reconheçam, né, os saberes ancestrais como saberes importantes para a produção de um país mais justo, mais igualitário. Eu estou muito feliz de estar em Salvador e de estar em Salvador no momento em que 2 mulheres negras recebem o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal da Bahia. E eu estive semana passada na cerimônia de outorga do título de doutor honoris causa para vovó Cici, que foi por muitos anos, Sigo ela. Assistente do Pierre Verger, e o discurso da professora Denise Carrascosa foi das coisas mais importantes que se ouviu, que eu pude ouvir, porque eu disse, olha, foi porrada em cima de porrada. Ela fez um discurso de uma elegância, mas ela bateu como tem que bater na branquitude. E é muito importante que se diga, quando eu estou falando de branquitude, eu não estou falando de pessoas brancas, não é sobre o meu amigo branco, né? Branquitude é outra coisa e é importante que a professora Cida Bento, inclusive, está aqui, né, na próxima semana, uma ótima sugestão para ser entrevistada nesse podcast. Professora Cida Bento, que escreveu um livro maravilhoso sobre branquitude. A tese de doutorado dela traz o pacto narcísico da branquitude como um elemento que nós precisamos entender, para entender como é que as coisas funcionam nesse país. E semana que vem ela vai estar em Salvador lançando o livro dela sobre branquitude. Então eu acho que é importantíssimo a gente trazer esse conhecimento, parar de confundir branquitude com pessoas brancas, né? Falar do racismo como algo que está institucionalizado, que faz parte da nossa estrutura e que fala da maneira como os corpos vão reagir, né? Como um corpo negro reage. E eu me lembro do meu amigo Ernesto Xavier, que estava contando semana passada que ele foi para a academia fazer natação de manhã e lembrou que tinha esquecido o celular. E voltou para casa correndo para pegar o celular para não perder o horário da aula. Mas ele passava em frente a um posto policial. E imediatamente ele se refreou, ele falou e pensou, né? Se eu passar correndo em frente a um posto policial, o que pode acontecer comigo? Isso é uma coisa que eu e você pensamos, mas que, né, Bruno e Fábio aqui não vão pensar nunca, porque são pessoas brancas e que não imaginam que isso pode acontecer com ele. Então, os nossos corpos reagem, né, ao racismo. Alguns reagem com medo, alguns reagem para sobreviver, mas outros estão muito seguros num lugar de privilégio que a estrutura dá para eles. Exatamente. Uma vez eu estava passando, fui levar uma pessoa e aí eu passei em frente a um samba. Aqui em Salvador, né? Lá no Carmo, que eu morei muitos anos lá no Santo Antônio do Carmo. Sim. Tava rolando um samba e aí tinha uma batida policial. Aí eu fiz, agora eu tô passando com uma pessoa branca, não vai acontecer nada. Uhum. Né? Passei. Quando eu voltei, eu fiz, vamos lá. Se eu baixar a cabeça, eu tô devendo. Se eu levantar, eu tô tirando onda. Eu vou botar no meio e vou passar. E aí, rapaz, aí o policial olhou pra mim, foi passando várias pessoas, imagina, um samba, né? Uhum. O critério de seleção dele, ele olhou pra mim e fez, você, parei. Aí eu parei. Uhum. Parei 1, 2, 5 minutos. Eu conhecidíssimo do bairro. Então, peraí, vamos lá. Eu perguntei pra ele, né? Eu fiz, quem é o supervisor, né? Quem é o comandante da operação? Ele já mudou um pouco pela pergunta. Já muda o tom. A pergunta que eu fiz, quem é que tá comandando? Ou seja, eu não queria falar com ele, queria falar com o superior dele. Veio o superior. Pois não, eu fiz. Não, a pergunta é bem simples. Eu queria saber qual o critério que vocês estão utilizando de seleção de pessoas.
eu já tenho 5 minutos aqui. Ele olhou pro outro policial, olhou pra mim, fez, ó, o critério é você calar a boca e botar a mão na parede. Uhum. Aí eu falei, tá bom. Só que nessa época também, eu andava sempre com o meu comprovante em matrícula. Sim. E aí quando ele entrou, que ele pegou minha carteira de motorista e pegou o comprovante em matrícula, aí ele entendeu por que eu fiz a Sim. pergunta, né? Aí ele olhou, ele fez, você tá liberado. Uhum. Então, assim, é uma coisa que... E sem maiores explicações. Sem maiores né? explicações. Porque se houver maiores explicações, talvez ele se enrosque na questão racial. Exatamente. Agora, ultimamente... Mas a gente sabe o que tá por trás disso. Ultimamente, agora, pra falar de agora, eu tô, às vezes, levando meu filho na escola. Uhum. Nessa que eu levo, às vezes eu não vou de carro, eu vou andando, que é perto. Aí eu deixo. Mas quando eu volto, eu fico pensando assim, né? Rapaz, às vezes eu tô voltando andando e o bairro que eu tô morando Uhum. tem a classe média que acha que é rica e Sim. acha que é aquela loucura, né? E aí quando eu passo, às vezes eu vejo, quando eu tô atrás de alguém andando sozinho e eu vim da escola levar meu filho, eu vejo a pessoa, olha pra trás, eu digo, velho, se eu não me posicionar corretamente na calçada, Aham. é capaz de essa pessoa pensar que eu tô seguindo ela. Exato. E eu tô no meu caminho de casa. Exato. Então, assim, são dos absurdos que Mas quando só uma pessoa branca vai passar por uma confusão dessa? não passa. Nunca. Mas Quando aí- uma pessoa branca abrindo a porta da própria casa, vai correr o risco de levar 3 tiros do vizinho. Exatamente. Porque está sendo confundido com ladrão. Quando que um guarda-chuva na mão de uma pessoa branca vai ser confundido com fuzil? Uma furadeira vai ser confundida com revólver? Eu vi no livro do senhor, em algumas apresentações, que o senhor fala sobre essa questão do embranquecimento do candomblé. Eu queria que o senhor Sim. falasse alguma coisa nesse sentido. Uhum. E quando uma pessoa branca, ela utiliza fio de conta, Sim. ela demonstra, em alguma medida, que ela participa daquele grupo. Qual o tipo de preconceito que ela sofre ou passa a sofrer e qual não é sofrido por ela. Então vamos lá, né? Uma pessoa branca com elementos do candomblé, por exemplo, hoje é sexta-feira, né? Exato. Então estamos de branco, né? Porque somos de candomblé e eu, o Rodney, um homem negro, né? Estou de branco e o Fábio, um homem branco, está de branco, né? Perfeito. Então ele se reveste de elementos da cultura negra. Nele, esses elementos podem sofrer o racismo religioso. Então, são os elementos da cultura negra num corpo branco que passam pelo racismo. Então, ele pode ser discriminado pela questão do pertencimento religioso. No meu caso, né, quando eu me revisto desses elementos, eu me coloco numa posição de sofrer ainda mais violência. Por quê? Dupla. É dupla, claro. Além de preto, macumbeiro. Então, ainda tem isso, né? Então, veja que quando uma pessoa branca se veste com as indumentárias do candomblé, coloca suas insígnias, né? Ele simplesmente está reafirmando o seu pertencimento, está afirmando o seu pertencimento, e o racismo que ele pode sofrer é um racismo que recai sobre os símbolos da cultura negra que estão revestindo o corpo dele. Mas o Fábio tirou a roupa branca, tirou o fio de conta, ele passa em qualquer lugar. Exato. Eu não tiro a minha pele. Você não tira a sua pele. Então, é isso que a gente precisa entender, né? O racismo religioso existe, ele é parte do que persegue, né? do que promove a perseguição contra as religiões de matrizes africanas. Porque a gente não pode perder, e são as estatísticas que comprovam, que as religiões que sofrem com a intolerância no Brasil são as religiões de matriz africana. Portanto, não tem sentido, né? Quando é uma religião negra que é perseguida, quando é uma religião negra que é impedida e que tem os seus elementos violentados, não dá para a gente dizer que isso não passa pela estratégia do racismo, que isso não é parte do racismo. Então, veja que até no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, você tem as milícias e o crime organizado se associando a igrejas neopentecostais, promovendo uma depuração das comunidades, proibindo pessoas de vestirem suas roupas brancas, de colocarem suas roupas brancas no varal, de usarem seus fios de conta e de fazerem seu culto. Então, há pessoas que estão sendo expulsas, terreiros que estão há décadas numa comunidade e que são simplesmente expulsos porque os traficantes do local estão associados às igrejas cristãs e não permitem que os
cultos de matriz africana sejam traficante realizados. de Jesus, né? Os bandidos de Cristo, o bonde de Jesus, tudo isso. E tudo isso é denunciado. Sim. Mas não há uma ação efetiva do Estado para a proteção das religiões de matriz africanas. Então, é importantíssimo, né, que a gente faça a denúncia, e eu acho que isso tem sido feito por todos nós, mas a grande imprensa, por exemplo, não fala disso. Né? E quando fala é quando acontece algo muito violento. Por que a gente não pode prevenir? Por que a gente não pode ter proteção? Antigamente, aqui em Salvador, para se bater um candomblé, os terreiros tinham que pedir permissão na Delegacia de Jogos e Costumes. Hoje, para fazer um candomblé, eu tenho que pedir proteção policial, né? Ou seja, eu continuo tendo que comunicar à polícia, porque senão eu corro o risco do meu vizinho apedrejar minha casa. Ou tem que ter uma placa lá falando da lei de intolerância à religião. É isso, né? Minimamente você tem que mostrar que você está instrumentalizado, Exato. que você sabe e conhece a lei, para que você não corra riscos. Então, é óbvio que é importante ter uma lei que me proteja, que proteja as minhas práticas, que proteja o meu corpo, inclusive, mas é importante saber também que quem aplica a lei, né, tanto do ponto de vista da questão ostensiva, né, da presença da polícia nos locais, e a gente vê o exemplo muito claro no Carnaval. Né? No Carnaval da Bahia, por exemplo, você vê a polícia empurrando, né, hoje com mais sutileza do que foi antigamente, mas empurrando as pessoas negras e desviando das pessoas brancas. Exato. Foi uma experiência que nós vivenciamos aqui no Carnaval da Bahia. Então, você tem, desde a ponta de quem está, né, e o policial com a sua fé pública, ele está ali, né, encarcerando jovens negros, né, e aquilo que Carla Cotirene mostra em sua tese de doutorado, muitas vezes esse flagrante forjado, né, e como isso nas audiências de custódia faz com que os corpos negros, através das tornozeleiras eletrônicas, continuem sendo corpos controlados pelo Estado. Perfeito. E aí você tem ali o juiz, né, e a justiça sendo feita por pessoas brancas. Você tem na polícia o comando, né, branco. Né? E aí muitas vezes as pessoas ainda falam pra gente, mas o policial que abordou você, Nando, era negro. Mas a polícia é branca. Nós estamos falando do racismo institucional. Como o racismo atravessa as instituições e como essas instituições controlam através dos seus estigmas, porque a polícia age por estereótipos. A polícia ostensiva, ela tem os estereótipos e os estigmas muito claros de quem ela precisa parar. Ela sabe quem é preto, ela sabe quem é branco, e ela sabendo quem é branco, ela sabe a história que pode estar por trás de um branco. Ela pode parar o branco que é filho do deputado, que é filho do senador, que é filho do governador, né? Embora o governador agora da Bahia seja um afro-indígena, mas ainda assim as pessoas brancas estão sempre vinculadas a esse poder da elite, né? Ao risco de perguntar para o policial se ele sabe com quem ele está falando. Exato. Eu vi o professor que tem uma página muito interessante colocando um exemplo do que aconteceu num shopping da Bahia, de um homem branco engravatado, né, sendo questionado por 3 seguranças, um que o questionava e 2 que observavam a ação, e num determinado momento da discussão, esse homem branco deu um tapa na cara do segurança. E os 2 seguranças seguraram o outro segurança para que ele não reagisse. Aí eu pergunto, e se fosse uma pessoa negra? Que é a mesma pergunta que o professor faz. A gente sabe o que aconteceria, a gente sabe o que já aconteceu. De repente não teria nem essa conversa, mas não teria nem a conversa. Seria conduzido para um local específico. E a gente sabe muito bem como o racismo opera, né? E aí você fala assim, mas o segurança é negro. Não importa a cor do segurança, importa que a instituição que o treina, que a instituição que diz quem é que tem que ser abordado, a instituição que está treinando essas pessoas. Portanto, a instituição precisa saber lidar com os estigmas que estão internalizados e precisa saber lidar com o racismo institucional. Sim. Se a instituição não enfrentar o racismo que faz com que o segurança me persiga dentro de uma loja, a gente não vai mudar nada nessa sociedade. Por isso que a gente precisa de pessoas brancas que estejam minimamente envolvidas com a questão, que sejam aliadas, né, das nossas causas e que percebam, né, que aquilo que a gente está apontando é uma realidade que a gente vive cotidianamente, só que é uma realidade que não vai apenas para as dores que eu sinto e que eu revivo cada vez que eu passo por uma abordagem policial. Porque eu estou passando pela abordagem e continuo saindo vivo, né, por enquanto. Mas qual vai ser o dia que eu vou estar com o meu guarda-chuva e que eu posso ser confundido? Perfeito.
Vamos lá, para concluir, eu vou lhe fazer mais 2 perguntas. Vamos lá. Certo? Uma que é um quadro nosso que a gente fala do oral em 1 minuto. Aham. E aí eu vou fazer um pedido, né, para o senhor nessa situação de oral em 1 minuto. Eu quero que o senhor fale de Exu. Exu. Exu é o meu grande orixá de devoção, o orixá que eu tenho uma relação profunda, de profundo respeito. Eu digo que eu sou Exu e que Exu sou eu. Então Exu é o grande comunicador do universo. Exu é aquele que faz o erro virar acerto, que faz o acerto virar erro, que mata um pássaro ontem com a pedra que atirou hoje. E Exu é o mais importante entre todos os orixás, porque para que todos os orixás existam, precisa existir Exu. Exu é um desprendimento de Olodumare, do próprio Deus Supremo. Exu é o que dá sentido às coisas. Exu é aquele que constrói a vida e que constrói o sentido da vida. Então Exu é o orixá que nos permite falar e ser compreendido. Exu é o orixá que transforma. Então eu acredito em Exu como um instrumento de transformação. Exu é o meu paradigma e a encruzilhada é a minha epistemologia. Perfeito. Maravilha. Mas por que da demonização de Exu? A demonização de Exu é a demonização da cultura e do povo negro. A demonização de Exu é a demonização das pessoas negras. A demonização de Exu é a demonização do povo negro. Não é só Exu. A demonização de Exu é a síntese da demonização de tudo que é negro. Porque o negro é o outro, e o outro é aquele que não deve existir. O negro é a vida que vale menos, é a vida que pode ser destruída, que pode ser eliminada. O negro é aquele que pode ser chutado, que pode ser excluído da sociedade. E Exu representou durante muito tempo tudo isso. A demonização de Exu é uma síntese do racismo. É uma síntese de como o racismo opera, demonizando o outro para que a vida do outro valha menos e para que ele possa ser eliminado. Perfeito. E no nosso Pega Fogo, queria saber, essa dinâmica que hoje, de repente, até pela essa influência do embranquecimento do candomblé, o que se busca, orixá é energia? Orixá negro? O que é que o senhor entende e pensa sobre isso? Eu vou responder com um samba da Nenê de Vila Matilde, uma escola de samba muito tradicional de São Paulo, que diz assim: tenho origem, tenho raça, tenho história. Orixá tem origem, tem raça, tem história. Orixá é negro. Orixá nasce dentro da cultura negra e orixá é um valor negro africano. E é como tal que ele pode e deve ser abraçado por todas as pessoas. As pessoas brancas podem e devem estar no candomblé, mas elas têm que saber que orixá é negro. Perfeito. O que eu mais falei aqui hoje, Bruno, foi exato, perfeito. Assim, o senhor dispensa comentário, a gente, até com a voz comprometida em parte, a gente tenta falar alguma coisa, mas não dá, porque o senhor se complementa em vários pontos. Fico muito feliz, assim, da dinâmica que o senhor busca também como um professor, né, que o busca trazer essa interdisciplinariedade, como os temas estão relacionados, que acabam sendo, em alguma medida, e como tudo se associa, né? Sim, e que a gente precisa de todas essas áreas, a gente precisa do diálogo entre o direito, entre as ciências sociais, entre a medicina, a gente precisa saber que todas essas áreas interagem e a gente precisa parar de olhar para a sociedade de maneira fragmentada, porque a gente também não pode olhar para o ser humano de forma fragmentada, né? Nós somos um complexo de relações, então a nossa saúde tem que estar boa, a nossa educação tem que ser boa, de qualidade, nós temos que ter acesso à justiça, as leis precisam ser implementadas, a gente precisa saber como a sociedade opera, porque a gente precisa estar comprometido com a transformação. Então, eu e você somos agentes de transformação social, mas Bruno e Fábio também precisam compreender que eles também são agentes de transformação social e que eles têm, sim, um compromisso com a transformação dessa sociedade, num lugar que seja mais justo, num mundo que seja mais justo e que seja de paz para todos nós. As religiões de matriz africana só pregam isso, a paz, o amor, o bom entendimento entre as pessoas, a família extensa,
como uma forma da gente ampliar todas as nossas relações de afeto. Então, nas tribos africanas e também nas religiões de matriz africanas, mas também nos outros territórios de resistência negro-africanos e afro-brasileiros, essa noção de família ampliada faz com que todas as pessoas mais velhas estejam comprometidas com a educação dos mais jovens e que os mais jovens também tenham compromisso de cuidar dos mais velhos. Eu acho que uma sociedade que se organiza dessa forma só pode ser um lugar bom para a gente viver. Exato. E o senhor, inclusive, fala em algum ponto sobre essa questão do ambiente de acolhimento do candomblé, que, inclusive, nesse processo de escravização, se tornou o local onde deu a dignidade, um Sim. espaço que deu a dignidade àquelas pessoas que lhe foi tirado tudo. Sim. Pelo apoderamento da cultura, do corpo. Eu costumo dizer que a escravidão nos arrancou a realeza, mas o orixá nos devolveu. Oxóssi está aqui hoje. Axé. E Oxóssi canta, né? Oxóssi nos ensinou a cantar. Araqueturê Faraimará, povo de Queto, abraçai-vos, uni-vos. E é isso, nós temos que estar unidos na busca de um ideal, e esse ideal comum, essa casa de todos, talvez não seja a casa do pleno entendimento, esse ecumenismo que é tão superficial e que a igreja propõe como um lugar onde só os cristãos se entendem, mas é saber que todas as formas de existência e todas as condições humanas são dignas de oportunidades e que a gente precisa promover justiça e paz. Perfeito. O senhor dispensa comentário. Eu lembro que em um ponto o senhor fala assim, a lógica cartesiana, eu penso, logo existo. E a lógica do terreiro, sinto, logo sou. Exatamente. E assim... Isso é Exu, né? Exato. Exu é o sentir mais profundo, é a gente assumir esse lugar da conexão com a magia ancestral. E o que é a magia ancestral? A magia ancestral é a natureza. Os nossos antepassados precisavam de relógio para saber qual era a hora do dia. A gente tinha ali uma sucessão de acontecimentos organizando os nossos afazeres diários, mas a gente sabia quando era tarde, quando era manhã, quando era noite, e a gente tinha na junção, né, na integração com a natureza, a organização das nossas vidas. E isso foi o que fez todo sentido para que a gente chegasse até aqui e continuasse, né, mantendo dentro dos terreiros a existência do orixá. O orixá é a força viva da natureza, mas o orixá existe em mim. Eu sou Oxóssi. Eu sou Oxóssi. E enquanto eu existir, Oxóssi vai existir. Porque é uma das coisas que a gente também assume como parte daquilo que a gente é. Os deuses existem porque os seres humanos existem. A gente assume isso como parte da nossa importância para a manutenção dos nossos ritos e da nossa tradição. Perfeito. Para concluir essa questão agora ambiental, já que a gente está falando de Sim. Oxóssi, tem um dizer, né? Sem folha não há orixá. Coci euê, coci orixá. Sem folha não tem orixá. Exato. Nesse momento que a gente vive em uma sociedade em crise ambiental e climática, o ambiente de terreiro normalmente é um ambiente associado muito à natureza. Sim. Inclusive desse aproveitamento de tudo. Sim. Né? Queria que o senhor concluísse com esse ponto que hoje eu considero o mais importante, porque se a gente não cuidar do nosso planeta, ele não existirá para as próximas gerações. E é isso, eu acredito que a sociedade mais ampla precisa aprender com os terreiros de candomblé e com os povos indígenas como preservar a natureza. Nós precisamos ouvir os pajés, nós precisamos ouvir os nossos povos originários, nós precisamos saber como essas pessoas se integram à natureza e como elas convivem tranquilamente se integrando à natureza. A gente tem que partir de uma questão muito simples. O oceano é imenso, né? Olha o tamanho do oceano e olha o nosso tamanho. Se a gente tentar enfrentar o oceano, ele simplesmente vai engolir a gente. Mas se a gente se integrar ao oceano, a gente vai se tornar oceano também. Então, quando a gente se integra à natureza, quando a gente se vê como parte da natureza, a preservação é algo que naturalmente acontece. E é só isso que a gente precisa, ouvir os saberes dos povos originários, ouvir os saberes dos terreiros, dos quilombolas, para saber como a gente pode atuar para preservar e principalmente para recuperar a natureza. Sua bênção. Axé, que Pai Oxóssi mesmo nos abençoe. Muito obrigado, muito obrigado. Foi um prazer. Prazer ter recebido o senhor aqui. Espero que tenha sido proveitoso. Acredito que aos que essa mensagem chegue vai ser muito importante para desmistificar algumas questões, aprender outras tantas, querer se aprofundar. Deixo aberto aí para o senhor anunciar as suas redes sociais, a própria série do Pluralismo
Feminismos Feminismos Plurais, Plurais, né? e o livro do senhor, outras obras. A gente está aí, né, na luta, nas redes sociais, produzindo conhecimento, produzindo debates, e é isso. A rede social é um lugar que traz a possibilidade da gente ampliar as discussões e tem que ser usada com muita sabedoria. E eu acredito que tem muita gente boa usando muito bem as redes sociais. Para quem quiser me achar, Rodney William, vai lá, minha cara preta tá lá, todo mundo vai reconhecer e eu vou ficar muito feliz, né, se as pessoas puderem contribuir para os debates que eu estou propondo. Maravilha. Bruno, meu irmão, pode fechar. Muito obrigado. Obrigado, Fábio, pela generosidade também nas tratativas e da disponibilidade.